Seu nome vem do deus romano da guerra. Um astro distante e avermelhado no céu noturno. Uma fonte de extravagantes conjecturas há séculos. Poderia ser o lar de uma civilização hostil? Existe mesmo um rosto em sua superfície? Nosso fascinante vizinho planetário ainda nos cativa. É tanto uma base potencial para uma futura colonização, como o guardião de segredos biológicos de 4 bilhões de anos. Marte, o planeta vermelho, pode deter a chave do nosso futuro e do nosso passado. O Universo, Marte, o planeta vermelho. Se os seres humanos um dia habitarem outro planeta do Sistema Solar, este é o candidato mais provável. O planeta vermelho Marte. Para um visitante da Terra, um passeio por Marte pode trazer à mente lugares conhecidos. Lugares como o deserto de Mojave, na Califórnia. O astrobiólogo Kim Nilsson acha esse deserto tão parecido com Marte que o visita para entender melhor as condições do planeta vermelho. You travel around here in the dune buggy and you see features that look just like the dune features on Mars. If you go further and look in the background and see all of these red hills full of iron oxides that we see on Mars, Mars is filled with iron, and its oxidized iron, basically rust, turns into dust particles. And in addition to the beautiful dunes, you have this red atmosphere, sometimes red all over the surface of the planet. Huge dust storms. They don't call it the red planet for nothing. Mas se o terreno de Marte é semelhante ao da Terra, algumas características geológicas não se parecem em nada com as do nosso planeta. A montanha chamada Olympus Mons, Monte Olimpo em latim, é a maior do Sistema Solar. Esse vulcão, agora inativo, eleva-se a 24 mil metros da superfície de Marte. If you draw a picture of Olympus Mons and put it next to Mount Everest and the big island of Hawaii, even taken all the way down to the base of the ocean, they look like molehills compared with Olympus Mons on Mars. That mountain is so large, you could be on its slopes and you would not know that you're on the slope of a volcano because the base is so huge before you get to its summit. Por mais deslumbrante que seja, a superfície de Marte é um lugar brutal e inóspito para seres humanos. 6 green board, 5, 4, 3, 2, 1, engine start, and liftoff of the Delta II rocket carrying the Spirit from Earth to planet Mars. It's cold, it's dry, it's desolate. There are dust storms that can darken the skies for weeks or even months at a time. It goes down to 100 degrees below zero at night, every night. Para piorar essas condições cruéis, a atmosfera não tem oxigênio. O ar marciano e até mesmo nuvens ocasionais são compostos quase inteiramente de dióxido de carbono. So it's not a nice place. You wouldn't enjoy it if you went there.
Marte é pequeno comparado à Terra. Tem apenas metade do tamanho de nosso planeta, de que dista cerca de 54 milhões de quilômetros. Aparece como uma pequena esfera vermelha no céu noturno. Mesmo assim, Marte cativa a humanidade há séculos. O planeta tem o nome do deus romano da guerra. Os romanos associavam esse mundo distante à hostilidade e à agitação devido à sua cor sanguínea e a seu peculiar movimento no céu. Mars wanders. It doesn't do what the stars do. O planeta vermelho às vezes parece se deslocar para trás no céu, um comportamento que confundiu os observadores ao longo dos séculos. Mas em 1514, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, após estudar esse movimento, chegou a uma explicação revolucionária do sistema solar. For much of recorded history, people thought that Earth was at the center of the universe. So along comes Copernicus, and he says, no, maybe the Earth isn't at the center of the universe. Maybe the explanation for all this is that things are going around the sun. And if all the planets are going around the sun, then we can explain why, as Earth passes Mars in the orbit, Mars begins to wander in our sky. It looks like it's going this way, and then it starts to go this way. Na época de Copérnico, Marte e a Terra passavam por suas respectivas órbitas havia 4 bilhões e meio de anos. Tempo suficiente para que os dois planetas se transformassem em mundos muito diferentes. Um quente, molhado e rico em oxigênio, o outro frio, seco e destituído de O2. No entanto, hoje acredita-se que essas diferenças nem sempre foram tão nítidas. Os cientistas acham que Marte já foi quente e que grandes volumes de água corriam em sua superfície. When we look at Mars today, in our best satellite images, they tell us the same message we heard with the first missions to Mars, and that is that there's no liquid water on the planet today. But there's virtually incontrovertible evidence that there was water there in the past. Everybody knows that when water flows through any sort of dirt, there are characteristic structures that are a function of that water running through. And when we look at the pictures of Mars, the satellite images, we see very similar structures leading us to the absolute conclusion that Mars was once far warmer and wetter than it is now. Hoje, Marte é um deserto hostil. O que pode ter acontecido? Que processos cósmicos podem ter causado uma transformação tão drástica no quarto planeta a partir do Sol? A história começa com a origem do Sistema Solar. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos, o Sistema Solar nasceu de uma supernova, uma explosão estelar que emitiu uma massa de gases e partículas moleculares. Essa massa revolta, chamada nébula, começou a resfriar. Depois condensou-se e separou-se em anéis de partículas. Essas partículas começaram a se agregar gradualmente, formando os planetas. O processo de agressão gera calor e faz com que as partículas mais pesadas desçam ao centro da massa. Marte, com o tempo, formou um núcleo de ferro derretido. O ferro derretido criou um potente campo magnético que se projetou para fora e cercou Marte como um escudo, protegendo-o de emissões solares nocivas. You have this constant pressure from the sun, which we call the solar wind.
The solar wind's made up of protons, electrons, cosmic rays, all of these kinds of charged particles that could ionize the atmosphere, as we call sputter it away. Mas, com o tempo, Marte perdeu seu escudo protetor e quase toda a sua atmosfera. Quando o processo de agressão terminou, o planeta começou a resfriar. The iron core was no longer able to generate this magnetic field, and then the solar wind started pounding the surface of Mars. That's a scenario that a lot of people believe. Com a ausência da atmosfera, a superfície de Marte perdeu calor e pressão. E como a água precisa de calor e pressão para permanecer líquida, seu estado se tornou instável em Marte. You put a pan of water out on Mars, it's going to evaporate very fast and try to freeze at the same time. One or the other will win out, but you won't have a nice liquid pan of water. Mas isso não significa que não exista água nenhuma no planeta. A água líquida deixou de ser estável em Marte, mas existe água congelada, ou gelo. Novas evidências sugerem que ainda hoje toneladas de gelo encontram-se embaixo das calotas polares de Marte. E oculto nesse gelo pode estar o santo graal das explorações espaciais. Elas são visíveis através de telescópios simples na Terra. E são as primeiras características planetárias notáveis para quem se aproxima de Marte. As calotas polares de Marte. Turbilhões de gelo brancos e misteriosos que cobrem o alto e a base do planeta vermelho. It's actually what we call dry ice, frozen carbon dioxide. The atmosphere is very thin and it's nearly all carbon dioxide. So when it gets very cold, what condenses out is carbon dioxide snow, carbon dioxide ice. As calotas polares podem ser uma característica pitoresca, mas não são as concentrações de CO2 congelado que interessam mais aos cientistas. O que talvez esteja oculto sob as calotas é que pode ter uma enorme importância. Logo abaixo da camada superior do solo pode haver milhões de toneladas de água congelada. Esse gelo oculto parece irradiar por centenas de quilômetros em todas as direções a partir dos polos, e os cientistas acham que podem ser resíduos de vastos oceanos. Likely the water is now frozen in a kind of permafrost beneath the surface. But maybe there are pressures and temperatures in various areas of Mars that have liquefied the ice and created perhaps aquifers. We can see craters, an impact has happened. Asteroid has hit Mars, blown out a lot of stuff. It doesn't blow out dry powder like on the moon and make rays and rubble. It throws out kind of a muddy slurry of stuff. So the conclusion is that you're actually impacting into ice like northern Canada, permafrost layers, tundra kind of stuff. Espaçonaves captaram fortes indícios da existência de gelo nos polos de Marte. Medições remotas da composição do solo detectaram altos níveis de hidrogênio. A água é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Portanto, a possibilidade de haver gelo oculto sob a superfície é muito grande. As evidências de gelo nos polos de Marte podem ser novas, mas cogitações de que existia água no planeta começaram há mais de um século. E a dedução de que vida inteligente também poderia existir no planeta vermelho causou ansiedade durante a primeira metade do século XX.
Os astrônomos apontaram os primeiros telescópios para Marte em 1610. Com o aperfeiçoamento dos aparelhos, a imagem borrada do planeta vermelho tornou-se cada vez mais nítida. Em 1877, os telescópios passaram a aumentar a imagem do distante planeta de modo que parecia ter o tamanho de uma moeda. Isso é pouco para os padrões atuais, mas bastante para que o diretor do Observatório de Milão, Giovanni Schiaparelli, tentasse delinear a superfície de Marte e nomear suas características geológicas. Schiaparelli observou a indistinta imagem noite após noite durante meses. And he sees what he thinks are crisscross lines on the surface of Mars. Turns out later, what he saw isn't exactly what's up there, but still, through his crude telescope, that's what he could see. O respeitado astrônomo italiano traçou as linhas e lhes deu um nome. Schiaparelli interpreted these lines as channels of some sort. He didn't really know. Well, the Italian word that he applied to them was canali. That word, translated to English, should have been translated as channels, but instead it got mistranslated as canals. Como não existem linhas retas na natureza, os desenhos de Schiaparelli deram origem à ideia de que algum tipo de vida inteligente devia existir em Marte. Era uma teoria estimulante, muito debatida pelos astrônomos da época. Mais tarde, em 1894, Percival Lowell, um rico morador de Boston intrigado com essa possibilidade, mandou construir um enorme telescópio em uma montanha em Flagstaff, Arizona. Passou as 2 décadas seguintes observando e teorizando sobre o planeta vermelho. He convinced himself that he was seeing networks of straight lines on Mars, which he thought were canals. What was the big news of the day? The Panama Canal. That's what great planetary civilizations do. They build canals. So this was canals to bring the water down from the polar ice caps. Mars was cold and far from the sun and dry, and so he knew that, and so he thought, well, I have to move the water to live on Mars. Well, that idea just electrified everybody, that there was a civilization on Mars. Foi nesse contexto que, na noite de Halloween de 1938, um jovem ator chamado Orson Welles transmitiu pelo rádio uma encenação de A Guerra dos Mundos, romance do britânico A.J. Wells, em que marcianos hostis invadem a Terra e causam devastação. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, here I am. Wait a minute, something's happening. There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. Lord, they're turning into flames. Milhares de ouvintes acreditaram que a invasão estava mesmo acontecendo. O mal-entendido durou pouco, mas mesmo assim o incidente alimentou a curiosidade do público sobre a existência de vida inteligente em Marte. Marte fascina a humanidade há milhares de anos. E em meados do século XX, finalmente podemos ver de perto o misterioso planeta. Em 1964, a NASA lançou uma pequena espaçonave de exploração rumo ao planeta vermelho. Chamava-se Mariner 4. Levava uma filmadora e sua missão era passar por Marte e enviar imagens à Terra. Podia passar apenas uma vez. Os cientistas estavam entusiasmados com a perspectiva do que veriam. Is it going to see cities? Is it going to see canals? Is it going to see forests? Well, what it saw was craters. It sent back pictures which just
were very fuzzy and showed craters like on the moon. Foi uma enorme decepção. As imagens da Mariner 4 mostravam um planeta seco, desértico e aparentemente morto. Sort of like the moon with a little air to blow the dust around. Mas o desejo de explorar Marte não arrefeceu. Seis anos depois, em 1971, a NASA enviou outra espaçonave ao planeta vermelho, a Mariner 9. Mas, em vez de passar uma única vez por Marte, a Mariner 9 fora projetada para orbitar o planeta durante semanas e fazer um mapeamento completo. O esforço valeu a pena. Depois de uma tempestade de poeira que cobriu o planeta, a Mariner 9 começou a enviar imagens espetaculares. Descobriu a elevação de Tharsis, uma espécie de inchaço no planeta perto do Equador. A saliência é resultado de uma atividade vulcânica intensa e concentrada. O principal componente de Tharsis é o colossal vulcão Olympus Mons. Olympus Mons is about the size of Missouri. If you put it in the middle of the U.S., it would dominate that picture. If it had a major eruption, a volcano of that size would probably fill up one state on every side of Missouri. So my hometown in Iowa would be under lava. Interestingly, it's composed of, we think, 3 separate volcanoes, or at least it's erupted in 3 different ways. If you fly over the top, you see 3 separate calderas. So it isn't just 3 times larger. This is a monster geological event. But in fact, if you were on the edge, the slope is so gradual and the peak is more than 100 miles away that you would know that it was a volcano. It's that massive. E o Olympus Mons não é o único. A algumas centenas de quilômetros a sudeste, há uma fileira diagonal com 3 outros enormes vulcões, uniformemente espaçados, maiores do que seus equivalentes na Terra. A magnífica região de Tharsis não foi o único fenômeno geológico espetacular descoberto pela Mariner 9. Na borda leste da saliência, há um imenso rasgo na crosta do planeta vermelho. Chama-se Valles Marineris, Valley Mariner, em homenagem à própria Mariner 9. You look at this thing, it is like the width of the United States. It's this cleaved valley, you know, the Grand Canyon in the United States. Pump it up, put it on steroids, make it the size of the United States itself, you got Mariner Valley. O mecanismo geológico que causou essa imensa ruptura na superfície de Marte ainda é um mistério, sobre o qual os cientistas teorizam. One mechanism which I like is that there's a place called the Tharsis Bulge not far away, in which so much lava and other things have accumulated that it's felt it could put a giant torque on the surface of Mars and pull this apart like a zipper. Well, who knows if that's true, but one needs a mechanism different from anything that we know to explain the existence of that. Depois do sucesso da Mariner 9, o passo seguinte para a NASA seria enviar uma espaçonave até a superfície de Marte. Os cientistas estavam ansiosos para testar amostras de rocha e solo em busca de sinais de vida. Em 1976, a missão Viking chegou ao planeta. Contava com um módulo de aterragem e instrumentos robóticos para testes.
And we get right down on the surface and we scoop up some soil and we don't find a thing. Mars looks like a cold, dry, dead place. Mas enquanto o módulo de aterragem continuava seu trabalho infrutífero no chão, distante da superfície, a espaçonave capturava uma imagem assombrosa. Enquanto sobrevoava uma região de Marte chamada Sidônia, a nave registrou a imagem de um fenômeno geológico. Surpreendentemente, a formação se parecia com um rosto humano. Brincando, os cientistas da NASA mostraram a foto à imprensa, sugerindo que haviam encontrado um rosto em Marte. Sob uma luz mais uniforme, a formação geológica não se assemelha nem um pouco a um rosto. É apenas um grupo de montes. Mas em certos círculos, a história do rosto em Marte que teria sido acobertada pela NASA persistiu por muitos anos. Mas os entusiastas de Marte sofreram uma decepção depois da missão Viking. Como os experimentos não haviam resultado em evidências biológicas, o interesse por visitar o planeta vermelho diminuiu por muitos anos. Então, em 1984, um jovem cientista que realizava uma expedição pela Antártida fez uma descoberta que deu nova energia e esperança à tentativa de descobrir vida em Marte. Em dezembro de 1984, geólogos da NASA que faziam uma expedição pela Antártida encontraram um estranho espécime. Um meteorito com uma cor incomum, um tom esverdeado, enquanto a maioria era cinza ou marrom. No Centro Espacial Johnson da NASA, onde esses materiais são guardados, o achado recebeu o rótulo de ALH 84001. Apesar de sua cor incomum, os cientistas presumiram que era um pedaço de asteroide. So the rock was pigeonholed into a group of meteorites and it stayed there for 6 or 8 years. Misclassified. Então, no começo dos anos 90, um pesquisador que estudava asteroides examinou o ALH 84001 ao microscópio eletrônico. Logo percebeu que não se tratava de um meteorito normal, e sim de um pedaço de Marte. A pedra tinha características semelhantes às de um meteorito marciano encontrado em 1979. Outros cientistas começaram a estudar a amostra e ficaram espantados quando encontraram o que pareciam glóbulos de carbono. O carbono, pelo menos na Terra, é o principal constituinte da vida. O cientista David McKay chefiou os pesquisadores. My imagination was ignited by the carbonates. And I said, hey, these carbonates are really strange looking. How do they form? Let's look at those. Um estudo mais profundo da rocha levou a descobertas ainda mais espantosas. The kind of chemistry that went on in those globules is associated with life on Earth. Uma imagem obtida pelo microscópio eletrônico revelou uma estrutura que parecia estranhamente orgânica, semelhante a um verme. Podia ser um vestígio da vida primitiva em Marte? I think that worm is biologic. Whether it's a complete fossil of bacterium is problematical. It could be a part of a bacterium. It could be a section of one, but it's biologic in my view. I'd like to welcome everybody here today. It's an unbelievable day. It's very, very exciting for me.
Finalmente, em 96, após mais de 2 anos de estudos em que desenvolveram 4 linhas diferentes de indícios, os cientistas estavam prontos para anunciar a hipótese a que haviam chegado. O ALH 84001 continha possíveis sinais de vida primitiva em Marte. We conclude that this is evidence for early life on Mars. A NASA deu uma grande entrevista coletiva, mas nem todos se convenceram. Laboratórios do mundo todo pediram amostras da rocha para realizar suas próprias análises. No final, após meses de debates, às vezes acirrados, não se chegou a nenhum consenso. Artigos foram publicados apoiando a hipótese, mas muitos mais surgiram para derrubá-la. Muitos pesquisadores acham que as formações na rocha, que parecem sinais de vida marciana, na verdade foram causadas por atividade mineral. The majority of people would say that there is no relic biogenic activity in this meteorite from Mars. Dave's initial hypothesis was incorrect. I would say at this point that that's too simple a hypothesis to take. I don't think the work has been completed to a satisfactory endpoint to say either way. O estudo do meteorito continua. Mas mesmo que os cientistas nunca confirmem que a pedra contém sinais de vida em Marte, o episódio do ALH 84001 serviu para renovar o interesse pela busca da vida no planeta vermelho. Ironicamente, a vontade de descobrir vida em Marte acaba levando os cientistas ao continente da Antártida. As condições nessa parte do globo são análogas em vários aspectos às condições em Marte. Encontrar formas de vida que conseguiram sobreviver a circunstâncias extremas pode esclarecer como e onde vida primitiva teria existido no planeta vermelho. O astrobiólogo ambiental Dale Anderson estuda o fundo de lagos cobertos por espessas camadas de gelo o ano todo. Most people said that because of the thick ice covers, you would find nothing but rocks. There would be very little to nothing on the bottom. As camadas de gelo que encerram esses lagos chegam a 4 metros de espessura. Mas em vez de perfurá-las e perturbar o ecossistema nas profundezas, Anderson encontrou um método bem menos prejudicial. Ele usa uma grande serpentina de cobre para fazer uma abertura. Then you just pass a hot liquid through it, throw it out on the ice and let it melt its way down. It takes about 24 hours, it melts through the ice, and then we've got this very nice clean hole to dive through. Mergulhadores entram na água com roupas secas inteiriças. E o que encontram no fundo de quase todos os lagos da Antártida comprova a tenacidade da vida. Mantos microbianos vicejam em ambientes gelados que não recebem quase nenhuma luz do sol. Most people thought that if you had less than about 1% of the surface light, you wouldn't have any photosynthesis taking place down the bottom. They wouldn't be able to use enough light to live. It's turned out that they can photosynthesize with light levels down to 1/10 of 1%. Para Anderson e sua equipe, os mantos microbianos são uma janela para o passado. There are no higher organisms, no fish, no insects, no animals creeping through it. So these microbial communities have the opportunity to grow by themselves without interference from other animals or plants. And that gives them the opportunity to grow in very special ways. É possível que uma forma semelhante de vida microbiana possa ainda existir em algum lugar sob a superfície gelada de Marte? Especialmente nos polos, ricos em hidrogênio? Anderson e outros cientistas acham que vale a pena investigar. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, engine ignition, and liftoff of the Delta II rocket with the Mars Exploration Rover. Em 2003, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA enviou 2 foguetes para a superfície de Marte. Missões ao planeta vermelho são possíveis apenas uma vez a cada 2 anos, durante um intervalo de tempo curto e delimitado. O lançamento deve ser programado para que a nave e Marte cheguem a um ponto específico da órbita do planeta ao mesmo tempo. A jornada ao longo de 55 milhões de quilômetros pode levar até 7 meses. E a trajetória deve ser perfeita. The accuracy required to go from Earth to Mars and to hit the spot you want to be at on Mars is equivalent to shooting a basketball from Los Angeles to New York and have it go through without hitting the rim. Nothing but net. All systems are go for entry, descent, and landing. We are currently 6 minutes from landing at the Gusev crater in the southern hemisphere of Mars. Current velocity 1,356 miles per hour. Expected parachute deploy in 5 seconds. Parachute detected. Expected retro rocket ignition on my mark. A nave espacial, na verdade, eram rovers, veículos robóticos capazes de percorrer e examinar a superfície de Marte. The rovers are robot geologists. Their job is to be our eyes, our feet, our hands on the Martian surface. We experience Mars through them. They can reach out and they can touch rocks. There's this device called the RAT, R-A-T, the rock abrasion tool, which is a diamond tip grinding tool that we can use to grind into the interior of a rock, and so we can actually get a window inside the rock. They have sensors on the end of that arm, like there's a microscope, for telling us in detail what they look like. So we've got a whole bunch of tools similar to what a geologist would want if they were actually physically there on the scene. Os rovers chamam-se Spirit e Opportunity e continuam explorando regiões de Marte em locais a centenas de quilômetros um do outro. O Spirit aterrissou em uma área chamada Cratera Gusev. Acredita-se que seja o leito de um rio seco. Se existiu vida na água que um dia conteve, o Spirit pode encontrar sinais dela. O Opportunity chega a uma região chamada Meridiane Plano. É um lugar importante porque contém uma antiga camada de hematita, um óxido de ferro que na Terra forma-se em locais que já contiveram água. Até agora, nenhum dos rovers encontrou sinais de vida. Mas ambos coletaram muitas provas de que água em forma líquida já foi abundante na superfície do planeta vermelho. We've seen places where water soaked the rocks beneath the surface. We've seen places where water came to the surface and flowed over the Martian surface, creating little ripples that are still preserved in the rocks billions of years later. Mas nenhum rover está bastante próximo dos polos de Marte para descobrir H2O congelada. Essa é a principal meta de uma nova missão a Marte lançada em meados de 2007. A missão chama-se Phoenix e pretende enviar um módulo de aterragem estacionário ao polo norte de Marte. O módulo tem um braço robótico equipado com uma espécie de concha para escavar o solo polar. O Dr. Peter Smith, da Universidade do Arizona, lidera o projeto. Our entire scientific mission is about understanding the properties of the soil and its interaction with the ice and the properties of the ice and the ice interaction with the atmosphere.
We have only one way to study it, and that's by using our robotic arm as our backhoe, if you like, that's going to dig a little trench and provide samples of both soil and hopefully wet soil, if we can find it, and ice. And we will analyze those samples with instruments on the deck of our spacecraft. O módulo enviará sinais da superfície de Marte comunicando os resultados das análises do solo e do gelo. Mas antes que a Fênix sequer fosse para a plataforma de lançamento, um novo capítulo se somou à saga da vida em Marte. Imagens enviadas por uma espaçonave na órbita do planeta vermelho mostraram sinais de um evento inesperado. Parece que algum tipo de corrente líquida ocorreu nos últimos anos em um pequeno sulco na borda de uma profunda ravina. Em 2001, a espaçonave fotografou o mesmo lugar, mas nada de interesse apareceu nas fotos. Mas as novas fotografias exibiram um resíduo branco no sulco, aparentemente deixado por uma corrente líquida. Provavelmente a água emergiu do chão e correu por várias centenas de metros antes de se transformar em vapor e desaparecer. Os cientistas ainda não sabem o que pode ter causado essa corrente, mas muitos acham que pode ser resultado de algum tipo de calor interno que o planeta ainda contém. Clearly, it's a planet that's been volcanically active, and all of us are very hopeful that some places on Mars we could find hydrothermal vents, and not just because we want liquid water, but because the liquid water implies that this might be an environment that life could develop or be maintained. Tudo gira em torno da busca pela vida. No final, o impulso por trás de todo o extraordinário esforço científico para explorar o planeta vermelho é nosso desejo ardente de saber se há vida em outras partes da imensidão do espaço. I think humans have, since the dawn of consciousness, wondered why they're here and wondered what's up there and wondered if there's more. And answering that question will sort of put us in some kind of perspective. It'll tell us what our place is in the universe to some extent. Encontrar vida em Marte também pode ajudar a entender as origens da vida em nosso próprio planeta. And there could actually be, in the case of Mars and Earth, a significant connection. You know, if Mars developed life itself, maybe the conditions were right on Mars, but they weren't right on Earth. But yet Mars seeded our planet. Perhaps through meteoritic collisions, pieces of Mars arrived on Earth. With cells of life, and that actually grew here. Maybe we could all be Martians. Or perhaps it was the reverse, you know, perhaps life originated on this planet and moved to Mars. If we find evidence for life on Mars, and we know there's life on Earth, of course, then there's probably life all over the place. The universe is probably teeming with life. And if it didn't, then it makes us feel, I think, a little bit more special.